Vamos para mais uma videoaula da unidade curricular dos sistemas pneumáticos. Na aula de hoje, nós vamos resolver exercícios, na verdade, o primeiro exercício da lista de exercícios práticos para implementação em bancada de trabalho ou em laboratório virtual. Nós vamos utilizar o FluidSim de modo a reproduzir o que nós faríamos em uma bancada. O objetivo desta aula, por ser mais introdutória, é o de reforçar e revisar vários conceitos que já foram discutidos em videoaulas anteriores. Então, aqui, o que vai se fazer é juntar as peças do quebra-cabeça, considerando que muitos desses conceitos nós aprendemos de forma isolada. E quando nós trabalhamos com circuitos, essa aplicação ela se dá a nível de sistema, de modo que o funcionamento de um componente ele tende a influenciar o comportamento dos demais. Então vamos fazer esse apanhado geral de modo a reforçar os conceitos anteriores. Por isso, é importante que, para que se tenha um bom aproveitamento dessa videoaula, é que as aulas anteriores que tratam das válvulas de controle de vazão, de pressão, das válvulas usadas para automação, da válvula direcional, da simbologia e também a aula sobre atuadores lineares tenha sido vista com o objetivo aí de trazer uma melhor compreensão da aula de hoje, uma vez que nem todos os conceitos vão ser repetidos, apenas alguns. Certo? Vamos começar lendo o enunciado do problema proposto e resolvendo até o item 1.2, na verdade, na aula de hoje. Essa aula também foi realizada de forma síncrona com os alunos do ensino técnico e do ensino superior. Aquela que está sendo repetida e vai ficar gravada então no YouTube. O que diz o enunciado desse problema? Comando de um atuador, o comando indireto de um atuador de duplação de 300 mm é feito por duas botoeiras localizadas em locais diferentes. O retorno do cilindro ocorre mediante o pressionamento de outra válvula direcional de 3 vias e 2 posições, acionada por botão. Use uma válvula de 5 vias e 2 posições com dupla pilotagem. E a pressão de trabalho que esse cilindro trabalha é de 4 bar. Vamos para o nosso ambiente virtual. Nós vamos utilizar o software da Festo, o FluidSim, na versão demonstrativa. Ele apresenta algumas limitações, por ser uma versão que está disponibilizada no site do fabricante, mas vai nos permitir realizar esse pequeno projeto de sistemas pneumáticos e já observar vários fenômenos físicos. Então, aqui o nosso ambiente do FluidSim. Eu imagino que a maioria já conhece o software, talvez alguns já tenham uma familiaridade bem maior. Mas a nossa aula é uma aula introdutória, então nós não vamos trabalhar com assuntos mais avançados, vamos apenas introduzir então os conceitos iniciais para a construção desse circuito que está proposto no circuito. Então vamos iniciar a construção do diagrama pneumático de acordo com o exercício proposto. No exercício está descrito que o comando é um comando indireto de um atuador de um cilindro de duplação de curso 300 mm. Então aqui nós temos uma biblioteca geral do FluidSim que mostra diversas partes que podem estar presentes em um circuito pneumático. Nós vamos tratar apenas da primeira parte que fala aí da área de pneumática. Deixa eu só redimensionar os nossos itens. Vou redimensionar também a área de trabalho. Aqui uma dica, se vocês quiserem mudar o tamanho dessa tela, nós podemos vir aqui no primeiro item que é arquivo
e virmos aqui em tamanho do desenho, que está em inglês aqui como Drawing Size. E nós podemos incluir aqui um tamanho A3 num formato horizontal. A tela já vai ficar bem maior para atender a nossa demanda. Quando se elabora um circuito hidráulico ou pneumático, nós obedecemos algumas regras. Nós estamos usando como referência a norma ISO 1219. E nessa norma ISO 1219 é descrito que os atuadores eles são posicionados na parte superior e a fonte de energia na parte inferior. Então, vamos fazer isso. Eu vou incluir aqui um texto para deixar mais didática essas regras. Então, vou colocar aqui atuadores. Os atuadores, então, são colocados na parte superior. Vamos colocar uma cor aqui para deixar um pouco mais nítido essas informações. E depois nós damos um Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos também colocar aqui na parte de baixo a fonte de energia. E aqui na parte do meio nós temos aqui os elementos de controle e comando. Elementos de controle e comando. Tá? Então, nós queremos então viabilizar que a fonte de energia, que a pressão pneumática, ela chega até o atuador. Eu vou dar uma melhorada aqui na questão de tamanho. Vamos lá. Então, nós temos a fonte e aqui no segundo item da biblioteca nós temos os atuadores lineares, os cilindros. Então, qual que é o objetivo? É que a energia pneumática chegue até o atuador e seja transformada em energia mecânica na forma de movimento linear. Para que ocorra o movimento desse cilindro de acordo com o que se espera, então é necessário que ele receba algum tipo de controle. Então, esse controle ele é um controle direcional, ou um controle de vazão, ou um controle de pressão. Como o nome diz, o controle direcional vai indicar se o cilindro vai se deslocar em um sentido ou em outro. No controle de vazão, ele vai determinar quanto de ar comprimido está chegando ao atuador, e dessa forma se controla a velocidade do cilindro. E o controle de pressão, ele vai determinar qual é a força que esse cilindro tem capacidade de fazer. Então, para que isso aconteça, então vamos colocar os itens necessários, que são as válvulas, e às vezes nós temos outros itens também presentes. Então, a fonte de pressão, vou rotacioná-la em 270 graus para ela ficar na posição correta e vou ligar a ela a nossa unidade de serviço. Lembrando que essa fonte ela representa a energia pneumática que vem do compressor e depois é enviado para a rede de distribuição. Então, normalmente na saída do compressor, essa pressão é bem mais alta. Na rede de distribuição, a pressão fica entre 7 e 10 bar, como nós já vimos em aulas anteriores. E a unidade de serviço ela tem o objetivo de regular qual é a pressão que chega ao atuador de acordo com o projeto da máquina pneumática. Então, em nosso caso, o circuito diz que esse cilindro trabalha com uma pressão de 4 bar. Então, nós vamos adequar, independentemente da pressão da rede, a pressão para o cilindro que é de 4 bar. Então, vou colocar aqui uma pressão da rede de 8 bar. Então, vamos mudar a unidade aqui para 8. Porém, a pressão de trabalho do circuito é de 4. Pois então. Mas nós temos aqui. Então, nós temos a fonte e nós temos o atuador, que vai, então, realizar o trabalho. Vamos configurar o atuador uma vez que nós já configuramos a unidade de serviço. Eu clico 2 vezes sobre ele, ou com o botão direito, e vou em propriedades. E aqui eu vejo os vários itens que são possíveis de
ajustar. Vamos para o mais básico. Eu vou eliminar aqui o cushioning, que é o nosso amortecimento de fim de curso. E vou também eliminar aqui o sensor, na verdade a cinta magnética que está em volta desse atuador. Essa cinta ela é utilizada aí quando se trabalha com sensores magnéticos que são usados para identificar a posição do atuador. No nosso caso, como o nosso circuito ele é apenas pneumático e não eletropneumático, essa função para nós não interessa ainda. E dessa forma, mudando essas configurações, nós já vemos aqui que a aparência do cilindro muda e já fica uma aparência mais padrão. Vou no segundo item, que é parâmetros, e no primeiro item de parâmetros tem uma descrição chamada de máximo stroke, que é o máximo curso do cilindro, e nós vamos colocar então 300 milímetros, que é o que indica o problema. Eu estou redimensionando aqui o tamanho do circuito para ficar mais fácil para se enxergar. Tá? Então vamos lá, o que mais que nós precisamos? Temos a fonte e temos o atuador. Esse atuador então ele precisa controlar a direção dele, ou seja, quando ele vai avançar e quando ele vai retornar. Para isso nós utilizamos as chamadas válvulas direcionais. O nome da válvula é bem explicativo. Ela vai direcionar então qual sentido o cilindro pode trabalhar. Então, como eu mencionei no começo da aula, nós vamos reforçar vários conceitos. Então, por que eu estou utilizando uma válvula de 5 vias? O problema pede isso? Perfeito. Mas também existem razões pelas quais uma válvula de 5 vias é usada com cilindro de dupla ação. E a razão principal é a questão de compatibilidade. A válvula de 5 vias tem 2 saídas, o cilindro tem 2 entradas. Logo, eu já consigo fazer a ligação direta da válvula ao cilindro sem precisar de nenhum outro artifício. Mas, se eu vir aqui desfazer essa ação e colocar aqui ao lado uma válvula de 4 vias, eu também vou observar que ela também tem 2 saídas e o cilindro também tem 2 entradas. Também existe uma questão de compatibilidade. Mas nós já vimos lá na aula sobre válvulas direcionais que as válvulas de 4 vias são usadas principalmente na hidráulica e as válvulas de 5 vias principalmente na pneumática. As razões para isso estão lá descritas, eu não vou repetir aqui, tá? Mas então, nós teremos essas duas condições, mas o mais comum é utilizarmos então válvula de 5 vias na pneumática. Vamos repetir a ligação e vemos aqui, né, das 5 vias. Quais seriam as 5 vias? É a via de pressão 1, as vias de aplicação 2 e 4, que são os números pares, e as vias de exaustão, que são os números ímpares 5 e 3. Então, nós precisamos configurar também as vias de exaustão. Clicando aqui colocando o mouse sobre a via de exaustão, ela muda de cor, fica uma cor verde, e aparece aqui a opção terminal. Na opção terminal, nós temos 5 opções de exaustão. A primeira é uma opção, vamos dizer assim, que permite a ligação de outros componentes. A segunda opção, ela bloqueia a exaustão. A terceira opção, ela se refere a uma conexão interna da válvula, que não permite nenhum tipo de conexão para ser ligada nessa conexão de exaustão. E nessa quarta opção, nós temos uma conexão externa, e é uma válvula que permite ser provida de outras conexões. Nós vamos incluir a quinta opção, que ela representa um silenciador, que o objetivo é a redução de ruído. É bastante comum esse elemento ser instalado junto a essa válvula. Então, aqui nós já fizemos as ligações de 4 das 5 vias e 1 é pressão. Pressão tem que ser ligada aonde? Onde se fornece o ar comprimido, que nesse caso é na saída da unidade de serviço onde foi regulada a pressão. E mais, o problema nos diz que o acionamento é indireto, o que implica e feito por botões. Tá? Nós vamos ter um botão, um ou mais botões para fazer o cilindro avançar e um botão para o cilindro retornar. Como esse acionamento ele é feito de forma remota, ou seja,
O operador pode estar num painel de controle, apertar um botão e lá à distância fazer o cilindro avançar. E essa válvula não é uma válvula elétrica, isso significa então que ela recebe um sinal proveniente de ar comprimido. Então nós vamos clicar 2 vezes sobre a válvula, vai abrir o painel de configuração, e nesse painel então nós vamos ter à esquerda as opções de configuração da posição da esquerda e à direita as opções de configuração da posição da direita. Então, na posição da esquerda, nós vamos ter aqui acionamento manual, acionamento mecânico, acionamento pneumático ou elétrico. O nosso vai ser acionamento por ar comprimido, que é um acionamento pneumático. Eu vou clicar para configurar a posição da esquerda, em seguida a posição da direita. Vocês vão observar que logo abaixo já é mostrada como a válvula está após a configuração selecionada, ou seja, uma válvula duplo piloto, que ela vai receber ar comprimido em ambos os lados para promover o deslocamento do cilindro em ambos os sentidos. Pois então, o que acontece aqui? Ela vai receber então um sinal de pressão. Esse sinal de pressão está vindo de outra válvula. Aqui nós vamos ter uma entrada para o avanço, uma entrada para o retorno. Então, nós precisamos selecionar uma válvula que tenha uma saída de modo a ser compatível com a entrada de pressão. Então, nós vamos ter aqui no nosso painel, no nosso biblioteca, algumas opções. E as opções que nós observamos que tem apenas uma saída são duas, que é essa válvula que tem 2 vias e 2 posições, e essa outra válvula que tem 1, 2, 3 vias e 2 posições. Qual das válvulas está correta? Eu vou mostrar, a princípio, a válvula correta e depois eu vou, após ter montado o circuito, nós vamos enxergar o porquê que essa outra aqui não é a válvula certa para ser instalada. Então, aqui, o que nós temos nessa válvula? Nós temos uma saída, uma via de aplicação, que já vai pilotar a válvula principal, que é a válvula de comando. Via de pressão é sempre na saída da unidade de serviço. Exaustão, coloca o mouse sobre o pontinho de exaustão e clica 2 vezes. Nós vamos selecionar aqui, então, uma saída externa da válvula. Então, nós já configuramos as vias e precisamos configurar também as opções de acionamento dessa válvula que foi incluída de 3 vias. Como nós fazemos isso? Novamente, clicamos 2 vezes sobre a válvula direcional e, seguindo o enunciado do problema, lá está descrito que o comando de avanço e de retorno é feito através de botoeiras. Então, nós vamos incluir um botão que é um acionamento manual. Quando nós fazemos a opção de acionamento manual, se abre a janela que tem algumas opções. E dessas opções nós vamos encontrar a primeira, que é o acionamento geral ou genérico, que vale para qualquer tipo de acionamento manual não convencional. Nós temos a segunda opção, observem que eu pulei uma, tá? Mas nós temos aqui a segunda opção que é diferente, que é o acionamento por botão. Pulei uma de novo, nós temos acionamento por alavanca e depois nós temos acionamento por pedal. Subsequente a cada opção de acionamento, nós temos ele se repete, só que com a diferença de que ele apresenta um dentinho. Esse dente é chamado de detente e ele representa uma trava, o que indica que o operador ele não precisa ficar pressionando o botão, uma vez que ele vai continuar travado. Seguindo o problema, nós vamos selecionar o acionamento por botão e para a válvula poder retornar à posição anterior ou chamada posição inicial, nós vamos incluir um acionamento por força de mola, que está localizado à direita na parte superior do painel de configuração. E aqui abaixo já mostra como ficou a nossa válvula de 2 posições e 3 vias. Perfeito. Ela já está aqui. O que acontece? Ela está bloqueada nessa condição e quando a botoeira é pressionada, ela vai mandar o ar comprimido para pilotar a válvula de comando. O circuito está pronto? Não, nós precisamos também incluir uma válvula que vai mandar o sinal para o atuador retornar. Para não precisarmos repetir todo o procedimento, que vocês podem depois voltar ao vídeo e ver como se faz, eu vou dar um copiar-colar
para agilizar nosso processo. E vou efetuar novamente as mesmas ligações. A via de exaustão já foi configurada, via de pressão é na saída da unidade de serviço, ou seja, essa saída aqui ela é comum para todas as válvulas, e a saída ou via de aplicação 2 é ligada na linha de pilotagem da válvula de comando. Observem que o nosso circuito ele já está pronto para funcionar, muito embora alguns detalhes ainda possam ser melhorados. Então, recapitulando, na parte de cima, conforme norma ISO 12192, nós devemos posicionar os atuadores. Na região do meio, nós temos todos os elementos responsáveis pelo processamento de informações e pelo controle de energia. E na parte de baixo, nós vamos ter a fonte de energia, que no caso da pneumática, é uma fonte de pressão, que representa aí um compressor de ar. Vamos fazer uma simulação, mesmo antes de finalizar o circuito, apenas para termos a interpretação de como ele funciona para quem ainda tem dificuldades de entender. Observem que eu pressionei o botão de Start aqui na parte superior, que também é a nossa tecla de Play ou de início, e assim que isso é feito, é simulado a passagem de ar comprimido a partir da fonte e as linhas mudam o seu aspecto. Elas se tornam, a espessura delas fica maior, de algumas, e a cor muda. Então, as linhas que estão sujeitas à pressão do ar comprimido, elas se tornam azul marinho com maior espessura, e as demais linhas que estão ligadas à atmosfera, ou seja, elas mantêm a pressão atmosférica, elas mantêm uma cor azul claro e a espessura delas é mais fina. O que diferencia uma das outras? Se nós lembrarmos, a seta representada nas válvulas indica a passagem do fluido, que nesse caso é o ar comprimido. E esse outro Tzinho aqui, ele indica bloqueio. Então, olhando aqui a configuração da válvula de comando, que é a válvula de 5 vias, nós vamos acompanhando aqui a saída da unidade de serviço. O ar passa, ele vai chegar vai passar da via de pressão para a saída de trabalho 2, vai pressurizar essa linha da câmara que contém a haste do cilindro, pressuriza e faz o cilindro recuar. Na verdade, ele já estava recuado, então essa ação não precisou acontecer. Na outra câmara, que é a câmara aqui da base do cilindro, ela está ligada aonde? Já está ligada com a via de trabalho 4 da válvula, está ligada com a exaustão, ou seja, está ligada com a atmosfera, e por isso está despressurizada. Da mesma forma, as saídas das válvulas que são acionadas manualmente por botão. Essas duas saídas de pilotagem estão ligadas às vias de exaustão 3 e, por consequência, elas estão pressurizadas. E a entrada delas ela está bloqueada. O que significa? Que enquanto esse botão não for pressionado, a mola prevalece, faz a válvula permanecer na posição à direita, bloqueia a entrada de pressão, isso configura uma válvula normalmente fechada, ou seja, enquanto ela não for atuada, ela não permite a passagem do ar comprimido. Se eu pressionar essa botoeira, o que vai acontecer? Vocês vão ver que a mola ela vai sempre fazer a válvula voltar à posição inicial, a não ser que se mantenha essa botoeira pressionada. Um artifício utilizado aí no software para manter a botoeira pressionada é apertar o botão do Shift. E com isso eu consigo fazer com que ela mantenha a última posição. Na vida prática, eu preciso manter a botoeira pressionada, senão a mola faz ela retornar à posição fechada. Mas para nós observarmos o que acontece com essa válvula e como ela permite a passagem do ar, eu vou manter ela nesse estado atuado. O que indica que quando a válvula está na posição da esquerda, ela vai bloquear a exaustão e vai permitir a passagem do ar de 1 para 2, pilotando ou pressurizando a linha de pilotagem da esquerda da válvula de comando. A válvula de comando, então, muda de posição para a esquerda, permite a ligação da linha de pressão 1 com a saída 4, pressuriza a câmara da base do cilindro e o cilindro avança por diferença de pressão, considerando que a pressão no outro lado ela foi ligada com a atmosfera, ou seja, a pressão está alta de um lado, baixa do outro, isso vai causar o deslocamento do pistão. Quando eu quiser fazer a válvula retornar à posição anterior, é só clicar novamente sobre a válvula,
ela vai desabilitar a função shift, que manteve ela pressionada, e eu vou repetir o procedimento na válvula da direita. Vou pressionar o shift e nós vamos observar que o ar comprimido, então, passou pela válvula direcional da direita, pilotou a linha de pilotagem, fez a válvula mudar de posição e o que aconteceu? A via de pressão 1 agora liga 1 com a saída 2, pressuriza o lado da câmara da haste e o outro lado ele se torna despressurizado. E novamente, pelo fenômeno de diferença de pressão, isso causa o retorno do cilindro pneumático. Para fazer a válvula retornar, novamente, nós só clicamos na botoeira para desabilitar a função de atuação. Mas isso aqui, esse artifício de utilizar o shift foi feito somente para fins didáticos, para que se pudesse observar com mais calma o que acontece durante a comutação ou durante o chaveamento dessa válvula. Se nós fizermos essa ação sem o shift, o que vai acontecer? Eu pressiono uma vez, ele manda um pulso e o cilindro avança. Manda um segundo pulso, mesmo sendo um pulso relativamente rápido, e o cilindro vai voltar. E assim de forma subsequente, se eu fizer isso inúmeras vezes. O que está acontecendo? Um pulso já é suficiente para fazer a válvula direcional de 5 vias mudar de posição. Conforme já mencionado em vídeos anteriores, essa é uma válvula que não contém mola. Isso significa que ela retém a última posição. Então, se ela receber um pulso aqui na esquerda, ela vai permanecer na posição da esquerda de forma indefinida, mesmo que esse sinal aqui ele cesse, porque é o que aconteceu. Eu mandei um pulso muito rápido, observe na simulação aqui. O ar comprimido passa e assim que a botoeira for solta, a mola faz a válvula retornar à posição da direita, que é caracterizada por despressurizar a saída 2, uma vez que ela liga a saída 2 com a exaustão 3. E a cor azul claro já mostra que aqui não há mais pressão. Contudo, a válvula não volta à posição original. Por quê? Porque ela retém a última posição e daí se vem a expressão que muitas vezes se usa na pneumática, que é uma válvula memória, que memoriza o último estado. Para ela mudar de posição, manda um pulso. Também pode ser um pulso rápido. Já é suficiente, desde que a pressão seja suficiente para fazer a válvula trabalhar, ou seja, comutar. Ela muda para a posição da direita, faz o cilindro voltar e permanece de forma indefinida nessa posição até que ela receba um sinal no lado oposto. Então, esses foram nossos conceitos sobre o funcionamento do circuito. Para fins de diagrama, nós podemos também dar uma melhorada no que está mostrado. Por exemplo, as linhas de pilotagem, também relembrando a aula sobre válvulas direcionais, ou aula sobre simbologia, perdão, elas são representadas de forma diferente. As linhas contínuas, elas indicam passagem de fluido, ou seja, elas indicam fluxo. Então, essa passagem ou vazão do ar comprimido, no caso do cilindro retornar, esse ar ia estar atravessando a válvula e empurrando o cilindro para ele se deslocar em um determinado sentido. No caso das linhas de pilotagem, se nós observarmos aqui novamente na simulação, nós vamos ver o seguinte, que o ar ele passa, ele tem uma entrada, mas ele não tem uma saída, porque esse ar ele não tem, vamos dizer assim, um fluxo contínuo. O objetivo da linha de pilotagem é criar uma força derivada da pressão e essa força fazer a válvula atuar. Então, a pressão empurra a válvula, ela não tem uma entrada e uma saída que caracterizam um escoamento. Tá? Então, por isso que ela é denominada de linha de pilotagem. Então, as linhas de pilotagem, ou seja, as linhas usadas para acionamento de componentes, elas são representadas de forma diferente. Elas são representadas de forma tracejada. E por essa razão, então, eu vou mudar o formato das linhas de pilotagem dessa válvula direcional de 5 vias. Então, o que mais? Olha só, já temos um circuito um pouco mais fiel em relação à adequação de normas. Também nós observamos o seguinte, que todas as vias das válvulas elas estão representadas de forma automática pelo simulador. Mas aqui nós colocamos as vias de pilotagem. Nas vias de pilotagem tem essa bolinha aqui, que ela é usada para indicar uma designação para essa linha.
é para se dar um nome para ela. Então, se eu clicar se eu colocar o mouse sobre a bolinha e clicar 2 vezes, ele vai abrir um painelzinho de configuração que está indicado a conexão pneumática. E nós temos que colocar um nome para essa conexão. Também vamos obedecer às regras normalmente utilizadas na pneumática. Então, que nome que eu vou dar para essa linha de pilotagem? Observe o seguinte, vou dar um cancelar, vou mandar novamente simular e vou mostrar aqui através da simulação como nós fazemos essa identificação. Observem que quando essa linha foi pressurizada, ela fez a válvula assumir a posição da esquerda, e na posição da esquerda, a linha de pressão 1 foi ligada com a linha de trabalho 4, ou seja, ligou 1 com 4. E decorrente dessa ligação, nós vamos então dar esse nome, vamos ligar 1 com 4. Então a linha de pilotagem recebe o nome de 14. Seguindo o mesmo raciocínio, quando essa válvula, essa botoeira for pressionada, essa válvula vai pilotar a linha da direita. E a linha de pilotagem da direita vai fazer com que a válvula assuma a posição à direita, que liga 1 com 2. Então, essa linha liga 1 com 2. Então, o nome dela é 12. Então, aqui nós temos a identificação das vias de trabalho. O que está faltando? Nós também podemos incluir indicadores de pressão, que são os chamados manômetros. Onde que eu fui? Ainda lá na pneumática vai ter um item denominado sensores e instrumentos de medição. Que mais aqui? Então, eu incluí aqui uma válvula na saída da fonte de pressão e um manômetro na linha após a unidade de serviço. Se eu mandar simular, vocês já vão ver o seguinte, que a rede de distribuição está enviando o ar a uma pressão maior, porém a válvula reguladora de pressão que está contida na unidade de serviço já permitiu que a regulagem do circuito trabalhasse de acordo com a especificação da máquina. Então, isso é bem importante. O que está faltando no nosso circuito? Está faltando identificar os componentes também, obedecendo a norma ISO 1219. Esse vídeo também está em uma das videoaulas lá no tópico válvula direcional. Então, por exemplo, lá nós vimos o seguinte, que os atuadores eles vão receber a letra A para identificação deles. Então, eu posso vir aqui em texto, vou lá no último item que é chamado miscelâneos, seleciono o texto, clico 2 vezes e coloco a identificação do cilindro. Vou ver como vai ficar. 1A. Um pouquinho grande, vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte para 11. E vou colocar uma fonte um pouquinho mais simpática aqui. Mas isso fica a critério do usuário. Então, esse cilindro é o cilindro 1A. Se nós tivéssemos um segundo cilindro posicionado à direita, o segundo cilindro seria o cilindro 2A. Um terceiro cilindro 3A e assim por diante. Porque lembrando que a construção de circuito pneumático ela obedece uma ordem. É sempre de baixo para cima, ou seja, embaixo fonte e vai subindo as válvulas e depois os atuadores. E da esquerda para a direita. Então, a numeração ela é crescente nessa ordem. Então, para nós identificarmos válvulas, a norma ISO recomenda então que a identificação de válvulas comece com a letra V. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, para nós identificarmos os componentes. Então, essa primeira válvula eu vou chamar de válvula 1V1. Por que eu não chamei de cilindro 1A1? Porque nós temos apenas um. Se fossem dois, seria 1A1 e 1A2. Depende. Se os dois cilindros fazem a mesma função, seria isso. Tá? A primeira válvula é 1V1. A segunda válvula vai ser a válvula 1V2. E a terceira válvula vai ser a válvula 1V3. Observe o seguinte, que todas as válvulas vão começar com a numeração 1, porque a função a elas atribuída de comando está ligada ao atuador 1. Se nós tivéssemos o cilindro 2A, então as válvulas começariam com a designação 2V1, 2V2, 2V3 e assim por diante.
Aqui nós temos a unidade de serviço. Podemos também colocar designação para elas. Então, nós vamos chamar essa válvula aqui, vamos dar o nome aqui de 1Z1. Por que Z? Porque Z é uma letra recomendada na norma. E quando não houver uma letra específica para o componente, então nós podemos dar um nome, podemos incluir a letra Z ou qualquer letra que não seja uma das letras já reservadas para os demais componentes. Então aqui eu vou colocar esse manômetro aqui como sendo um Z2. A unidade de serviço vou designá-la como sendo um Z3. E esse último manômetro como sendo um Z4. Então, agora o nosso circuito ele está completo. Composto por todas as partes e devidamente identificado. No item 1.1 do exercício, ele diz o seguinte, que o comando de avanço do cilindro é feito por duas botoeiras e esse comando ele é realizado por intermédio de uma válvula OU. E no item 1.2 ele pede para reproduzir o mesmo comando, porém sem utilizar a válvula OU. Então nós vamos fazer isso, porém antes eu lembrei que nós precisamos fazer a comparação entre as válvulas de 2 vias e 2 posições e uma válvula de 3 vias e 2 posições. Por exemplo, se nós tivéssemos vindo aqui, ao invés de selecionarmos uma válvula de 3 vias, nós tivéssemos incluído uma válvula de 2 vias com as mesmas configurações, acionamento manual por botão, retorno por módulo. Observem que, se nós formos usar o critério de compatibilidade, a válvula de 2 vias tem uma saída, a válvula e a linha de pilotagem, que recebe o sinal do ar comprimido, tem uma entrada. Então, indica o quê? Uma compatibilidade. Contudo, a hora que nós mandamos o circuito funcionar, nós vamos observar o seguinte, olha, a válvula mandou o sinal, o ar comprimido passou, pilotou a linha 14, e agora nós vamos comandar o retorno do cilindro pela válvula V3. E nós vamos observar o seguinte, olha só, que o cilindro não volta. Por qual razão isso está acontecendo? A razão é bem simples. A válvula de 2 vias ela bloqueia a entrada e a saída do ar comprimido. De modo que esse ar que passou, ele não consegue retornar para a atmosfera e essa linha se mantém pressurizada. Quando a válvula 1V3 é pressionada, isso faz com que a válvula de comando 1V2 ela fique sujeita à pressão em ambos os lados. Então, se diz que a válvula está sujeita a um contrassinal. E ela fica inoperante, pelo fato dessa linha não despressurizar para a exaustão, uma vez que a configuração da válvula está errada. Para corrigir isso, o que precisa fazer? Retornar. Precisamos voltar lá no nosso circuito anterior e incluirmos a válvula de 3 posições, então ela vai permitir que o circuito trabalhe de forma correta. Então, a fim de atender o enunciado do problema, o enunciado está dizendo o seguinte, que o comando de avanço ele pode ser feito a partir de 2 locais. Então, nós vamos lá em válvulas, vamos nessa opção aqui, Shut-off Valves and Flow Control, e aqui ele vai ter a válvula OU, ou seja, o elemento lógico que é usado para permitir alternativas de comando. Então, o válvula OU estaria dizendo que o comando de avanço ele pode ser feito a partir da válvula 1V1 ou da válvula 1V2, por exemplo. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para exemplificar. Nós vamos incluir aqui, então, 2 válvulas que são usadas para o comando do avanço desse cilindro.
O funcionamento dessa válvula nós já vimos nas videoaulas anteriores. Eu vou até repetir de forma bastante sucinta. E vou incluir as identificações também para atualizar o meu circuito. Então, nós temos 4 válvulas, um V1 até um V4. E as válvulas 1V1 ou 1V2, elas, tanto uma quanto a outra, possibilitam o comando de avanço do cilindro. Quem que permite essa segunda opção é a válvula O, porque a válvula O ela tem um elemento obturador interno que ele se desloca. Se vocês observarem, essa bolinha ela se desloca de um para o outro lado. Ó. À medida em que é pressionada a botoeira 1V2 ou a botoeira 1V1, a bolinha ou o elemento obturador se desloca para a direita ou para a esquerda. Então, se eu pressionar a válvula 1V1, o que está acontecendo aqui? O ar passa, bloqueia a outra entrada e passa de 1 para 2. Se for pressionada a válvula 1V2, ocorre o processo inverso. O ar passa da saída da válvula direcional para a entrada da válvula O, desloca o elemento obturador para a esquerda, bloqueando a outra entrada, e é deslocado, então, para a saída. De modo que eu consigo ter mais opções de comando desse cilindro. Então, isso é muito importante em máquinas que vão ter o seu comando, muitas vezes feitas a partir de um painel de controle ou na própria máquina. Talvez um questionamento para quem já trabalha ou quem já operou, né, o simulador ou já fez montagens será que realmente é necessário uma válvula O? Se eu colocar somente uma válvula do lado da outra em paralelo, já não seria suficiente? Eu faço esse questionamento porque quem é da área de elétrica ou quem trabalha com automação sabe que para a implementação de uma função OU, por exemplo, mediante a disposição física de elementos, eu posso simplesmente colocar um contato elétrico em paralelo a outro contato elétrico. Isso já estabelece uma função OU. Mas na pneumática é um pouquinho diferente. Vamos eliminar a válvula OU para vermos o que acontece se eu simplesmente colocasse as duas válvulas em paralelo. Uma vez que nessa situação, pressionando tanto a válvula 1V1 ou V2, o ar também vai chegar na linha de pilotagem 14. Tá? O que vai acontecer nesse caso? Ó, eu vou dar um comando aqui de starting, pressionei a válvula 1V1, vamos ver o caminho do ar comprimido. Olha só, ele está saindo da válvula, ele de fato pilotou a válvula direcional, mas ele também está saindo para a exaustão. Então, se eu fizer isso na prática, eu vou ver que o ar vai ficar escapando o tempo todo. E a pressão do ar não vai conseguir subir, uma vez que nós temos um ponto de vazamento interno. Isso, então, vai prejudicar o funcionamento do circuito, além de desperdiçar uma quantidade muito grande de ar comprimido. E o ar comprimido é uma fonte de energia muito cara. Um ar comprimido, em média, custa 8 vezes mais do que a energia elétrica. Então, por essa razão, né, se eu novamente despressionar a botoeira da válvula 1V1 e fizer isso na válvula 1V2, eu vou observar o mesmo fenômeno. O ar comprimido passa de 1 para 2, de fato ele pilota com uma pressão bem mais baixa a linha de pilotagem 14, mas também ele vai ficar escapando para a atmosfera. E a válvula O ela não somente seleciona o caminho do ar comprimido, mas também ela bloqueia a outra via, ou seja, ela impede que o ar retorne para a atmosfera. E essa é a razão pela qual se justifica o uso dessa válvula. Então aqui nós finalizamos essa aula introdutória, essa revisão sobre a parte de pneumática, válvulas, componentes e assim por diante. Na próxima videoaula nós vamos continuar na resolução de alguns exercícios de pneumática.